Bom, tá gravando. Bom dia novamente, turma. Então, como eu falei com vocês, o objetivo dessa aula de hoje é tentar fazer um pouquinho do resgate do que foi a disciplina de produção animal 1 e fazer uma ligação com o que seria a produção animal 2 ou com o que vai ser a produção animal 2. Bom, turma, com relação à disciplina de produção animal de modo geral, que esse nome se repete, né? Produção animal 1, 2 e 3, a gente tem uma forma de trabalhar que mais ou menos se repete nas disciplinas daqui para frente. Cada criação de animais que a gente for estudar, ela vai ser sempre dividida assim. Existe uma contextualização do que é aquela espécie animal, como que esse animal ele é criado de repente no estado do Amazonas, como que vai essa criação no Brasil. Depois fala-se sobre as principais raças que são criadas. A gente também fala sobre as instalações, os tipos de alimento que esses animais comem, reprodução dos animais. Basicamente a produção animal ela é sempre dividida assim. A produção animal 1, a disciplina produção animal 1, se dedicou a explicar o que seria a disciplina de produção animal. Colocamos produção animal como sinônimo de zootecnia, que é a ciência que se dedica à criação dos animais de produção. Aí depois a gente falou sobre nutrição geral, lembrando lá que é muito importante que vocês não tenham dúvida de separar quais são os alimentos que fornecem carboidratos para os animais, aqueles que fornecem proteína, aqueles que fornecem os lipídios, quais são as fontes de sais minerais para esses animais e, por último, não menos importante, a água, que também é um nutriente e é o principal nutriente oferecido por esses animais. Tá bom? E aí a gente falou então também dos sistemas de produção, desde aquele sistema de produção animal que utilizam menos técnica, são, como vamos falar, mais rudimentares, menos cuidado com esses animais, requerem menos investimentos e também eles trazem menos retorno financeiro, vamos colocar assim, que é o sistema extensivo. E aí a gente varia do sistema extensivo, que é o que tem menos cuidado, menos investimento, menos lucratividade, até o sistema intensivo, que é o sistema que requer maiores investimentos e tem mais lucratividade. Geralmente no sistema intensivo esses animais são criados de maneira confinada, quer dizer, eles nunca saem de um recinto específico. Por exemplo, na avicultura, eles nunca vão sair do aviário. Esse aviário vai ser delimitado por telas, por exemplo, ou paredes, que seja. E esses animais eles passam quase que a vida toda deles confinados, ou a vida toda deles confinados. No sistema extensivo, não tem o controle da alimentação, um controle muito planejado. Às vezes dá comida de acordo com a disponibilidade do criador, né? Então a pessoa tem um grupo de galinha que fica no quintal, às vezes eles jogam milho no final do dia para poder recolher essas galinhas que passam o dia todo ciscando pelo terreiro, comendo pequenos insetos, alguns vegetais. E aí no final do dia oferecer desse milho basicamente para recolher essas galinhas. E aí esse é o sistema extensivo. E no intensivo essas galinhas elas já são criadas com a chamada ração balanceada, que tem a proporção adequada de nutrientes para que ela desempenhe o máximo do que aquelas características genéticas dela permitem. E aí, falando em características genéticas, a gente estudou o conceito de genótipo e fenótipo. O genótipo são aquelas características genéticas pré-definidas lá pelo código genético desse animal, que vai dizer qual é a espécie dele.
primeiro, ele é uma ave, ele é um réptil, ele é um mamífero, ele é um inseto, ele é um anelídeo, no caso das minhocas, ou ele vai ser essa ave? E aí quais são as características de uma ave? Né? São animais que têm asa, têm pena, têm bico, diferente dos mamíferos, que geralmente vão ter quatro patas, né? Quatro patas. Os mamíferos, eles têm pelos, não têm penas. Eles mamam, têm útero, diferente das aves. E aí essas são as características do código genético ou genótipo. Além do mais, esse genótipo vai definir a cor das penas, as cores do bico desse animal, a cor dos ovos, em quanto tempo esse animal chega a um determinado peso. Então, por exemplo, uma ave de corte, com 42 dias, ela tem por volta de 2 quilos. Então, se o genótipo dela diz que ela pode chegar a 2 quilos em 42 dias, o que eu vou fazer? Eu vou fornecer todas as condições adequadas para que ela chegue naquele peso dentro de um período de 42 dias. E aí, essa expressão do genótipo, a expressão externa, que pode ser medida por peso, pode ser observada de acordo com a cor das penas desse animal, é chamado fenótipo. O fenótipo, então, ele já vai ser a ligação ou o somatório entre genótipo e ambiente. O ambiente não é só, então, a quantidade de luz, a temperatura, ele também vai estar relacionado aos nutrientes que a gente vai fornecer a esse animal. E aí, se eu uso uma ração balanceada, eu vou contribuir para que esse animal expresse todo o seu genótipo, as características genéticas, no fenótipo, que é o peso, por exemplo. E aí, o que é a ração balanceada? É aquela ração que tem os nutrientes em quantidades adequadas para ele se desenvolver e que um nutriente não interfere na absorção do outro. Ou melhor, um nutriente pode contribuir para a absorção de outro nutriente. Tá bom, turma? Então, isso é a ração balanceada. No caso, então, da parte introdutória de zootecnia, produção animal 1, foi isso que a gente estudou. E eu vou fazer um resgate da avicultura hoje, porque eu vejo que aqui no município de Presidente Figueiredo, por exemplo, e eu acho que a gente tem que sempre fazer essa ligação com o local onde a gente vive. E no município de Presidente Figueiredo, pelas poucas andanças que eu tive aqui, eu conheço alguns ramais, eu conheço algumas comunidades em Presidente Figueiredo, e a gente vê que predominantemente a gente tem uma agropecuária mais dedicada à produção vegetal, principalmente aí a fruticultura, e aí são diversas frutas, né? Lá no Ramal do Paulista muitas pessoas produzem laranja, por exemplo, tem pessoas no 126 que produzem coco, tem pessoas que produzem cupuaçu, algumas produzem cupuaçu, tem outra planta que vocês veem aí, alguma fruta na região de vocês, ou que vocês tenham visto? Podem colocar aí no chat, para a gente poder... E se vocês concordam comigo que a principal área da agropecuária que a gente vê aqui no município de Presidente Figueiredo é a produção vegetal. Eu queria ver se vocês concordam. Se vocês discordarem, vocês podem colocar aí e falar: não, professor, aqui o pessoal produz mesmo é muita galinha. Cresceu bastante, cresceu bastante. Desde quando eu vim morar aqui em Presidente Figueiredo, em 2018, eu vi que houve muitas iniciativas de produzir ovos, até por conta da procura por esse alimento. A gente está vendo aí, a agropecuária está sempre ligada a essa questão do consumo. A gente viu uma... Diga, Tainá.
Pra cá, professor, é mais galinha e peixe. Onde que é? Onde você mora? Pra cá onde eu moro. Onde você mora, Tainá? Na estrada de Balbina. Balbina, No é quilômetro. mesmo? No Balbina quilômetro. e produção vegetal. O que o pessoal produz aí? Pra cá eu quase não sei. Mais produção de peixe e de Pra galinha, cá né? não. Produção. Legal. E É. o Igor levantou a mão também. Igor, na tua região, o que o pessoal cria? Bom, pra cá, né, assim, de produção de vegetal mesmo, pessoal é mais cheiro verde, assim, entendeu? Coco, isso mesmo que o senhor falou, é açaí. Agora, assim, de animal não tem muito, não. É? Animal, assim, galinha não tem muito, não. E aonde que você mora? A gente só cria mesmo pra comer. É isso. Eu moro aqui no 126, Urubu e 2. Ah, verdade, eu conheço bem o 126. E nem sempre essa criação para comer atende à necessidade da família, né? Muitas vezes eu cria algumas galinhas, mas acaba tendo que comprar o frango congelado, né? Ou não, É verdade. né? Então, essa criação. Quase nem como, é só osso. Pois é, né? Então a gente vai rever aqui um pouquinho da avicultura, porque eu entendo que é uma criação. Acho que Gabriel levantou a mão. Professor, foi sem querer, professor. Eu tava testando, desculpa. Bom Legal, dia. bom dia. Então, eu vou falar um pouco da avicultura, vou projetar para vocês, porque a avicultura, ela tem várias vantagens com relação, ou vários atrativos para o pequeno produtor. Primeiro, é uma criação de baixo custo inicial, né? A princípio, por exemplo, hoje, eu acredito, na última vez que eu construí um aviário, inclusive a gente tinha um aviário no campo de Presidente Figueiredo, que a gente construiu junto com os alunos da primeira turma que entrou em 2018. E aí a gente construiu esse aviário muito legal. Espero que a gente consiga construir outras estruturas e que não se deixe estragar igual aconteceu durante a pandemia, né? A gente perdeu o nosso aviário, ele foi tomado por cupim, pelo mato, e uma coisa que aconteceu aí. E aí, pessoal, então hoje com um pequeno custo aí, principalmente quem mora aí na zona rural, muitas das vezes a gente vai conseguir extrair as madeiras dentro da propriedade mesmo, de maneira legalizada, pedir uma autorização aí do meio ambiente, ver quais árvores que podem ser cortadas, conseguir a madeira. Aí precisaria mesmo do, do operador da motosserra, da gasolina, né? E conseguiria a madeira adequada para construir o aviário. Aí o gasto seria com a telha. É importante que seja telha, tá, pessoal? Muitas das vezes as pessoas usam, por exemplo, a palha. Inclusive palha eu não sei se é fácil conseguir em Presidente Figueiredo. Tem município que não é fácil conseguir palha. Mas é importante que seja telha. Por quê? Porque a gente precisa higienizar esse ambiente periodicamente. Quando a gente trabalha com frango caipirão, por exemplo, que ele tem uma criação de começo, meio e fim, tipo, a gente tem um aviário vazio e a gente vai povoar esse aviário. Eu vou comprar uma caixa lá com 100 pintinhos, sendo que antes desses pintinhos chegarem no aviário, eu vou higienizar esse aviário. A higienização é bem simples, geralmente a gente usa uma água clorada, por exemplo, 400 ml de água num balde de 20 litros, desculpa, 400 ml de água sanitária em um balde de 20 litros. Fazer uma concentração aí de 4% de água sanitária. E eu posso colocar nesse balde de 20 litros, por exemplo, um pacote de cal. E eu posso caiar todas essas madeiras para poder higienizar. Outra maneira de higienizar o aviário ou desinfectar é usar a vassoura de fogo. É tipo um lança-chamas que a gente acopla numa botija de gás e vai com esse fogo varrendo as paredes e as telas. E por isso também as telas elas precisam ser de... Oi, 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 turma. Oi, voltei. Vocês estão me ouvindo? Ai,
Voltou, né? Sim, professor. Eu vou tentar mudar aqui o meu Wi-Fi aqui. Porque é o Voltou, seguinte. professor, eu tava pegando. Legal. Deixa eu tentar mudar o Wi-Fi de novo aqui. Rapidinho. Legal. Acho que eu voltei. É o seguinte. Então, se a gente vai usar a vassoura de fogo, é claro que o nosso telhado... Espera que o professor volta. Voltou? Não? Voltou, né? Voltou, professor. Voltou. Aí, legal. Então, pessoal, Tá de boa agora. se eu vou usar vassoura de fogo, claro que o meu telhado não pode ser de palha, né? É óbvio isso, né? Eu vou incendiar o meu aviário e já era. Então, pessoal, olha só, vamos lá, sobre a avicultura. A avicultura, ela ganhou no Brasil um destaque a partir dos anos de 1970. Antes disso, o frango demorava 6 meses para ele ficar pronto. É igual a galinha caipira do quintal. O Igor falou aí, pô, aquela galinha que só osso. Por isso o pessoal fala, pô, um caldo de galinha caipira, porque só tem caldo mesmo, não tem carne, né? Então, na década de 70, até a década de 70 no Brasil, antes de ter um melhoramento genético dessas aves, elas demoravam 6 meses para ficar prontas. E aí o Brasil começou a despontar nisso com a criação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Houve melhoramento genético dessas aves e essas aves hoje elas chegam a 2 quilos, 3 quilos por volta de 42 dias, né, com a alimentação adequada e tal. E aí, aqui no Brasil, em 2017, o Brasil já passou a ser o maior exportador de aves do mundo. O Brasil é o maior exportador de aves do mundo. Não que outros países não produzam aves, tá, pessoal? A China e os Estados Unidos, se eu não me engano, são os maiores produtores. Só que eles não é mais para o consumo deles mesmo, para poder garantir a alimentação do povo deles. E aí, a avicultura aqui no Amazonas, a gente, tanto pelo que a gente lê na literatura, não estou falando de achismo, quanto da nossa experiência, que pode ser achismo, a gente vê que a avicultura no Amazonas ela se dedica muito à produção de ovos, né? A gente tem uma granja aqui na BR-174, logo no começo, se eu não me engano, quilômetro 6, que é a Granja São Pedro, que tem não sei nem quantas mil aves, eu acho que lá já deve ter mais de 200 mil, 500 mil aves, produzindo ovos para todo o estado do Amazonas, tá? E aqui no nosso município... Diga, Fernando. Professor, a última vez que eu fiquei sabendo, eles tinham já 1 milhão de aves. Ó, não é? Então é a gigante da avicultura do nosso estado, né? E ela não consegue... Sim, é que comanda toda a produção de ovos, tudo. Isso, inclusive fornece pintinhos, né? Para quem quer começar a sua criação ou para repor as aves, né? A Granja São Pedro... Sim, e o pintário deles é bem grande, eles têm bastante... como eu ia dizer assim, bastante espaço, tanto para poder vender para outros, quanto para eles mesmos. É top, né? E assim, Sim. por exemplo, com relação à mesma produção de ovos, ainda tem espaço para muita gente produzir ovo, né? A Tainá retratou aí que ela vê no ramal dela lá, no ramal não, na verdade na estrada de Balbina, que tem muitas pessoas que produzem ovos lá. Diga, Igor. E até porque eles não produzem só ovos, né? Eles produzem esterco de galinha, porque aqui em casa a gente só compra de lá também, né? Muita coisa a utilizar, né? Da galinha, né? O esterco, as penas, entendeu? Sim. Poder, aqui a gente joga no barracão. Eles produzem ração, né? Entraram agora até no ramo da ração para cães, né? A ração para peixe também a gente compra eles lá. Aí, até para peixe eu não sabia que eles produziam. Eu sabia que eles produziam para galinha e para cães. Ó, para peixe, então, eles estão arrebentando mesmo. Enfim, isso é bom. Isso é bom pra gente. Porque, para vocês terem ideia, a ração, quando eu vim trabalhar aqui em 2018, em Presidente Figueiredo, uma saca de ração, se eu não me engano, era de 40 quilos. Ela custava 60 e poucos reais. Hoje a de 20 quilos custa 70 e pouco. Não é isso? Então,
Mudou bastante aí. Diga, Fernanda. Professor, há mais ou menos uns 6 meses atrás, a saca da ração de 50 quilos já estava em faixa 116, R$ 120. Não é? Há 6 meses atrás, isso é porque eu não sei a atual mais. Eu acho que aumentou pelo que eu tô te falando. A gente procura às vezes na loja, saca de 50 quilos, não encontra mais, eles só já vendem a de 20. Porque eu acho que até assusta a pessoa chegar lá, quanto tá a saca de 50 quilos? O cara falar R$ 160. O cara, poxa, eu não tenho dinheiro aí, mas, tem a de 20 que é R$ 70. Eles já estão reduzindo, tá igual alimento. A bolacha no supermercado antes, a bolacha recheada era, sei lá, 200 gramas, agora já é 120. Antes vinha, a bolacha antes ela vinha empilhada assim, né, uma em cima da outra, né, agora já tá vindo de lado, para alongar o pacote, né. Então, isso está acontecendo com o alimento, nosso alimento humano e a ração, eles estão, os custos estão subindo e eles estão mudando as apresentações para tentar assustar menos, mas se botar na ponta do lápis a gente vai ver que tá tudo subindo, tá, pessoal? E aí com relação à avicultura, eu vejo como uma boa oportunidade para o pequeno produtor, porque vocês vão ver que a avicultura ela pode ser desenvolvida em locais onde onde a onde a onde o solo não é fértil. Então, não depende de fertilidade do solo especificamente, principalmente se a gente for trabalhar com esses animais confinados em sistema intensivo. E aí a gente vai fazer essas instalações na hora de construir, lembrando aquilo que a gente já viu em sala de aula. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês essa questão aqui da orientação do galpão, sentido leste-oeste, de maneira que o sol ele nunca entre pela lateral do aviário. Esse sol ele deve bater nessa parede daqui ou nessa parede. Claro que existe um movimento do sol ao longo do ano, né? Lá no campus a gente vê que o sol ele vai nascer, a gente olhando de frente pro IFAM, ele vai nascer um pouco atrás da câmara. No período do ano, por exemplo, se a gente ficar ali onde é a estação de produção de energia, ali onde está o gerador de energia, a gente olhar em direção à caixa d'água é mais ou menos aquela direção que o sol vai nascer, tá? Então ali é o leste do IFAM, tá? E aí é importante que a gente também trabalhe com esse pé direito aqui, acima de 3 metros, por duas coisas, tá? Aqui, quando tá quente, para a gente não aquecer muito as aves, não transformar o nosso aviário em um forno, e quando tá frio, e o nosso frio está sempre relacionado às chuvas, para que não tenha muita umidade dentro desse aviário. A umidade também pode trazer problemas para essas aves, como doenças respiratórias, tá? Pelo excesso de proliferação de micro-organismos, por exemplo, fungos. E aí essas aves vão ter problemas respiratórios. Então é muito importante esse pé direito alto. E esse beiral, o que é o beiral? É a distância entre a parede do aviário e a ponta da telha lá fora. Então esse beiral ele tem que ter pelo menos 1 metro. Pelo menos 1 metro. Tá? Para evitar também que essa chuva entre no aviário. E a chuva aqui em Presidente Figueiredo, ela quase sempre ela vem do nascente, né? Não sei se vocês percebem isso nas casas de vocês aí. Essa chuva ela vem do leste, predominantemente, são os ventos predominantes. Na maioria dos lugares, os ventos predominantes eles vêm do leste. Mas aqui em Presidente Figueiredo, muitas das vezes as chuvas elas vêm de todos os lados, né? Vai depender muito da época do ano e enfim, a gente tem que abrigar bem esses animais para evitar que essa umidade entre no aviário. Então aí, ó, ilustrando beiral, né? Essa distância entre a parede e a ponta da telha, o pé direito. Essas informações, pessoal, e que eu estou repetindo para vocês já viram na apostila, já viram na sala de aula. Pois se vocês começarem a criação de vocês com uma boa construção, vocês vão evitar 90% dos problemas. Isso é muito importante, tá? Então, se eu construir bem o aviário, eu vou seguir e vou usar os equipamentos adequados, né? Bebedouro, desde o bebedouro lá para o pintinho, tipo pressão, bebedouro pendular,
outro tipo de bebedouro como nipple, né? Falam nipple também, algumas pessoas falam nipple. O comedouro e a altura. Outra coisa muito importante, a regulagem dessa altura. Deixa eu aumentar aqui para vocês que essa regulagem da altura é o, vamos chamar, o pulo do gato aí, para a gente poder evitar o desperdício de ração e de água. Essa altura da borda do comedouro tem que, se a gente traçar uma linha, essa linha tem que passar sobre o dorso da ave. Então esse comedouro, esse bebedouro, se a gente principalmente está trabalhando com frango de corte, ele vai ter que ser regulado, vamos botar semanalmente. Toda semana eu vou lá ver, será que essa ave está baixando muito a cabeça para poder acessar a ração? Se ela estiver abaixando muito a cabeça, eu vou ter que levantar esse comedouro para que ela sempre, quando ela retirar a cabeça, ela não jogue ração para fora do comedouro. Evita o desperdício, tá? E ração, a gente já comentou aí bastante, tá cara. A ração, ela sempre vai ser um custo da produção que a gente vai ter que reduzir o mínimo possível. Com relação ao círculo de proteção, o círculo de proteção é o local onde a gente vai criar os pintinhos na primeira semana, tá? Principalmente até eles lançarem as penas definitivas, para que eles consigam se proteger do frio. E aí dentro do círculo de proteção tem a campânula. A campânula é uma fonte de calor para esses pintinhos, principalmente durante a noite. A noite aqui em Figueiredo é fria, tá? Eu não sei se vocês sabem a temperatura exata, eu acredito que aqui cai a temperatura até 18 graus. Já é mais gelado do que o ar-condicionado mais gelado que a gente tem em casa, né? Esses animais podem sofrer, podem até morrer. Então é importante que a gente tenha essa fonte de calor. Dentro dessa campânula ela pode ser alimentada por gás, como essa daqui, ou pode ser alimentada por energia elétrica. E aí a gente pode usar aquelas lâmpadas halógenas, chamadas lâmpadas halógenas. É aquela lâmpada amarelinha, a gente ainda encontra no supermercado. Antigamente era utilizada a lâmpada incandescente, que tinha só uma molinha no meio, né? Agora foi substituída pelas halógenas, são mais econômicas e elas conseguem fornecer um calor bem razoável aí para a gente poder criar esses animais. O círculo de proteção, ele tem sido, aqui no Amazonas eu vejo que muitos produtores eles preferem o chamado pinteiro. Eles constroem uma grande gaiola, onde eles vão criar esses animais até o tamanho que esses animais consigam ser soltos em um aviário de frango de corte, ou essas franguinhas elas já possam ser colocadas na gaiola para a produção de ovos. E ainda mais para a produção de ovos, muitos produtores agora já têm adotado a criação de galinhas soltas dentro do aviário, colocando ninhos ao redor do aviário ou no centro do aviário para que essas galinhas venham desovar. Muitos produtores já vêm trabalhando com isso, que é mais confortável para essas galinhas. Bom, a questão das raças das galinhas, pessoal, a gente coloca para ilustrar, sabendo que hoje a gente não, dificilmente as pessoas vão trabalhar com galinhas com raças específicas, assim, né? As galinhas geralmente elas vêm hoje como variedades, né? A gente chega, ou como se fosse uma marca, a gente chega no lugar e eu quero galinha poedeira. E aí da galinha poedeira, o fornecedor ele vai ter lá o tipo de galinha, por exemplo, pode ser a Isa Brown, por exemplo, né? Que são cruzamentos dessas raças originais. Essas raças originais também são encontradas aqui. Se eu não me engano é o Igor que falou que mora lá no 126. Tem produtores lá que trabalham com galinhas raceadas mesmo, tá? Inclusive o pessoal vende hoje, eu acho que o casal, eles vão vender aí a R$200, por exemplo. Sendo que quando a gente trabalha com esses animais chamado ciclo completo, que é desde a produção do ovo, permite que essa galinha coloque esse ovo galado,
que essa galinha ela choque o ovo, nasce o pintinho e vai chegar até a franguinha para que ela produza ovos novamente, chamado ciclo completo. A gente geralmente quando a gente vende, e não vejo que é muito comum aqui no Amazonas, é o chamado terno. Vocês podem ver essa denominação em outros estados. O que é o terno? É quando a gente compra um macho e 2 fêmeas. Isso ajuda ao acasalamento para a nossa criação de ciclo completo, evitando acasalamento entre animais de parentesco muito próximo, já que esse galo ele vai acasalar com 2 galinhas diferentes. Lembrando que nos mamíferos, quem define o sexo do animal é o macho, né? O macho tem espermatozoide X ou Y. Já na galinha, é a galinha que define isso aí, tá? Mas isso aí é um assunto mais para frente, que quem fosse especializar na área. E aí eu separei aqui alguns exemplos de galinha do tipo herdeira. É importante que vocês saibam isso. De repente, até para uma questão de concurso. Por exemplo, você vai fazer concurso para ser técnico em agropecuária. Afinal de contas, onde trabalha o técnico em agropecuária? Né? Eu sou técnico em agropecuária, eu me formei em 1997. Né? Com certeza nenhum de vocês tinha nascido em 1997. E naquela época lá, eu já tinha a percepção seguinte, que uma das empregabilidades para o técnico em agropecuária, que é chamada inclusive a profissão de vocês, não sei se vocês já sabem, vocês terminam o curso técnico em agropecuária e quando forem se vincular ao conselho dos técnicos, vocês vão ser chamados de técnicos agrícolas. Tá? Então vocês fazem um curso técnico em agropecuária para se formar em técnico agrícola. E eu descobri isso, acho que tem uns 2 anos. E eu também pensava que minha vida toda que a minha profissão se chamava técnico em agropecuária. O nome do conselho de vocês é CFTA, Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. E aí, quando vocês forem fazer uma prova para concurso, por exemplo, de técnico agrícola, para trabalhar num serviço de extensão, como por exemplo o IDAM, ou em uma Emater em outros estados não tem IDAM, se chama Emater. Pode ser também numa empresa de pesquisa que emprega técnico em agropecuária ou técnico agrícola, ou pode ser no IFAM. E aí pode aparecer lá na questão da prova. Das raças abaixo, quais são raças produtoras de ovos? Aí, ó, tá aí as galinhas poedeiras, Leghorn e Rhode Island Red, né? Tem outras raças de galinha poedeira, especificamente tem, mas essa daqui, ela é a principal raça que compõe quase todas as galinhas poedeiras, tá? Então, se a gente for comprar uma Isa Brown, por exemplo, pode ser que ela tenha na composição já essa daqui, até porque a Isa Brown, pelo nome Brown, que é marrom em inglês, né? A gente vai ver lá que ela pode ter essa outra galinha aqui na composição dela. Já para as raças de corte, a gente tem, por exemplo, principalmente para aquele frango que vem congelado, essa raça aqui, Cornish, tá? São galinhas brancas, plumagem branca, crista e barbela avermelhada, bem parecido com a Leghorn, crista e barbela avermelhadas. Essa raça aqui, Paraíso P3, é uma raça de frango caipirão. O frango caipirão, ele já vai ter um tempo para ficar pronto um pouquinho maior do que aquelas raças das galinhas congeladas, do frango congelado, né? O frango caipirão, ele vai ser abatido a partir de 60 dias. Aí vai depender do mercado. Tem mercado que vai querer o frango caipirão com 60 dias em um determinado peso, e vai ter mercado que vai querer o frango caipirão com 90 dias, um frango maior, né? E tem pessoas que, na verdade, nem aceitam o frango caipirão. Tem pessoas que têm uma preferência
que ela não troca a escolha dela de um frango caipirão por uma galinha caipira de jeito nenhum. Ou, desculpa, uma galinha caipira pelo caipirão de jeito nenhum. Ele quer aquela que eles falam da canela grande, né? A galinha caipira, ele não vai querer frango caipirão, mas enfim. Vamos lá, e aí tem as raças de dupla aptidão que servem tanto para produção de ovos quanto de carne. Aqui, ó, New Hampshire, Plymouth, né? São essas raças aí. A gente chama essa daqui, geralmente essa plumagem de pedrez. Não sei se vocês chamam de pedrez aí na área de vocês. O pessoal costuma carijó ou carijó, né? Vamos lá. E aí passou das raças. Pessoal, bastante importante essa apostila que vem depois. Criação das aves para a produção de ovos e carne em sistema caipira, que é o sistema que a gente vai trabalhar. O sistema caipira não necessariamente precisa ser um sistema de criação extensivo, aquele sistema que não tem cuidado, que as galinhas são soltas, sujas, cheio de verme. Não. O sistema caipira pode ser sim dentro de um aviário, e só que ele vai permitir algumas coisas que de repente o sistema intensivo não permita, como por exemplo o uso de alimentos alternativos. Inclusive, a gente estava tentando desenvolver um projeto de pesquisa que era o seguinte, de iniciação científica. Era substituir 10% da ração comercial por feno de macaxeira. Como que é feito o feno de macaxeira? Eu pego a parte aérea da planta. Então imagina que a macaxeira seja dividida em 3 partes. A parte que fica abaixo do solo, a raiz, é uma terça parte. A outra terça parte é o caule antes de começar as folhas. E a terça parte superior, que é onde estão só as folhas. E aí eu pego a terça parte superior de uma planta com 6 meses, corto e trituro em tamanhos aproximadamente de 2 centímetros, entre 1 e 2 centímetros. E coloco para secar. Após a desidratação, ela não pode ser 100% seca, não pode ficar esturricada de maneira que eu esfregue essa folha entre os dedos, desculpa, e ela fica esfarelada. Essa folha ela tem que permanecer com uma certa umidade e eu vou estocar esse feno. Como que eu estoco o feno de macaxeira? Não vai ser igual aquele feno que a gente vê dos filmes aí, estocando alfafa para cavalo, não, compactado. Eu posso colocar, por exemplo, em sacos de fibra, semelhante àquele saco que a gente embala batata, pimentão. Geralmente a malha dele é até de cor vermelha. É tipo uma tela. E aí eu vou estocar esse feno nesses sacos. Posso empilhar em cima de estrados, por exemplo. E vou sempre misturar na proporção de 10% da ração comercial. Então eu vou criar os pintinhos com ração inicial até os 30 dias. Ração completa comercial. Vou lá na loja agropecuária e vou comprar ração comercial no meu fornecedor. Vamos dizer que esse fornecedor entregue na minha propriedade ração completa para pintinho, ração inicial de crescimento até 30 dias. Passou dos 30 dias eu posso usar, por exemplo, 10% de feno. Então nessa saca de 50 quilos aí que a Fernanda falou, eu pego e coloco 5 quilos de feno. Eu retiro 5 kg de ração desse saco e coloco 5 kg de feno. Essa ração ela vai render e vai permitir que esses animais fiquem nutridos. E aí vai me dar uma economia de 10%. 10% de R$150 dá R$15 a menos de ração. Será que vai compensar eu produzir esse feno? A gente tem que botar na ponta do lápis. Mas outra coisa importante aqui, pessoal, é que essa tabela traz uma proporção de quanto que esses animais consomem por dia de ração. Por quê? Para evitar desperdício. Então, na primeira semana, uma ave, a gente imagina, um frango caipirão, por exemplo, que ele tenha 70 gramas. Então, ele vai consumir 12 gramas de ração por dia. E aí eu vou fazer uma proporção. Se eu tenho 100 pintinhos, eu vou colocar 1,2 kg de ração por dia. Tá? E eu vou pesar.
Eu posso colocar até ter um frasco lá, que eu vou já ter pesado para não ter que ficar pesando todo dia. Vamos dizer que 1,2 kg seja semelhante, seja proporcional a 2 litros de ração. O volume nem sempre é a mesma coisa que o peso. Correto, turma? Então, para que eu 2 litros de ração, vamos dizer que ele pese 1,2 kg. E aí eu vou fornecer para esses animais na primeira semana só 2 litros. Então, durante 7 dias eu vou fornecer 2 litros de ração. Na semana seguinte, eles vão comer 19 gramas por animal. Se eu tenho 100 animais, eu vou ter 1,9 quilogramas de ração. E assim vai, até chegar aqui, ó, até o 73º dia, quando esses animais vão estar consumindo 100 gramas de ração por dia, que já vai estar próximo ao abate. Isso tratando de frango caipirão, galinha caipira, tá bom? Essa tabela aqui eu acho sensacional aí, inclusive para planejamento. Então, se eu vou criar 1000 aves, quanto de ração elas vão consumir por dia? Vai estar relacionado à idade dela. Não vou dar sempre 100 gramas de ração por dia para cada ave. Não. Eu vou calcular de acordo com essa tabela aqui. Isso já vai trazer uma economia tanta de ração para vocês. Isso é criar com técnica. Então, quando perguntarem para você, poxa, o que é técnica em agropecuária? O que é criar com técnica? Técnica é isso. Eu saber exatamente a proporção de ração que eu tenho que dar para cada ave. Eu não vou desperdiçar ração. Essa ração ela não pode ser desperdiçada nas fezes desse animal. Porque se esse animal na primeira semana ele só consegue absorver 12 gramas de ração por dia, não adianta eu dar 20. Ele não vai engordar mais, ele não vai crescer mais. Ele vai desperdiçar lá nas fezes. E aí é teu dinheiro sendo jogado fora. O dinheiro do produtor que você está dando assistência técnica sendo jogado fora. Isso é criar com técnica, tá? Então, aí tem a proporção aí. Outra coisa importante dessa apostila aqui é como que a gente vai receber esses animais. Inclusive, algumas pessoas até responderam na prova essa questão aqui de abastecer água com açúcar. Esse fornecimento de água com açúcar pode ser útil de repente aí para uma galinha caipira que chocou o ovo ou então você tirou da incubadora. Tem pessoas que gostam de usar a incubadora e vocês usaram para esse pintinho dar uma energizada no primeiro dia. Mas para o pintinho que vem lá comprado, pinto de um dia, por exemplo, da Granja de São Pedro, do Isel, por exemplo, vocês não precisam colocar isso não. Você solta esse pintinho no tabuleiro cheio de ração e ele come independente de ter água com açúcar, tá? Nessa apostila aqui fala também de como que vai ser o aquecimento. Se esse animal ficar concentrado embaixo da campânula, que a campânula está fria demais, se eles ficarem fugindo da campânula é porque ela está quente demais, se eles ficarem concentrados em uma determinada área, quer dizer que tem corrente de ar nesse aviário. E aí vocês podem precisar usar cortinas ao redor do aviário. Essas cortinas são feitas de lona, aquela lona azul ou amarela, que elas vão ser abaixadas caso esteja frio demais, esteja ventando demais. Tá? Muito importante aqui a vacinação. Lembrando que quem compra pintinho de um dia, ele já vem com a vacinação de bomba e a vacinação de mareque, tá? Vocês não vão precisar fazer essa vacinação. É importante que vocês façam. Quem vai comprar pintinho de um dia para criar frango caipirão, principalmente essa vacina aqui, ó, vacina de Newcastle. Essa vacina de Newcastle tá falando aqui intraocular, nasal ou na água de bebida. Importante que essa água seja não clorada, tá? Quem mora em propriedade rural e a água é de poço, pode ser que essa água já não seja clorada, então vocês não vão ter problema.
Agora, quem pega uma água que vem do sistema de abastecimento de água, do SAAI, pode ser que precise desclorar essa água, ou passando por filtro com carvão ativado, ou deixando essa água repousando em um recipiente, por exemplo, no balde, de um dia para o outro, que o álcool vai evaporar. O cloro vai evaporar e aí não vai prejudicar a eficiência da vacina. Tá bom, pessoal? E aí fornece na água de bebida. Aí vai estar lá no frasquinho de vacina, vem escrito, por exemplo, eu acho que cada frasco é para cada 500 aves. Então, se eu tenho só 100 aves, eu vou diluir esse frasco lá em 2 litros de água, por exemplo, mas eu vou usar só 200 ml. O restante eu vou ter que descartar, infelizmente. Antes de descartar, vocês coloquem cloro na água para evitar que esse produto biológico seja descartado na natureza de maneira discriminada. Então a vacina de Newcastle é feita no 10º dia e de 4 em 4 meses. Então basicamente, e no 35º dia. Então quem for criar frango caipirão vai usar basicamente a vacina de Newcastle logo no 10º dia e no 35º dia e não mais. Porque logo depois já vai vir o abate dessas aves. Vocês não vão precisar utilizar. Mas muito importante, o que a doença de Newcastle causa? Morte súbita do plantel. Por isso que eu estou falando com vocês, é importantíssimo. Se vocês compram essas aves por exemplo, de um fornecedor que já vem com vacina de Bolba e Marek, não se preocupem com Marek, que é uma doença que dá uma tumoração nessas aves e elas ficam sem andar, coisa e tal, e vêm a morrer. Mas a vacina, a Newcastle, ela mata esses animais, por exemplo, de um dia para o outro, 10% do seu plantel morre, no terceiro dia 50% já morreu, em 10 dias você já perdeu o plantel todo. Então vale a pena. Uma vacina dessa para 500 animais hoje deve estar custando por volta de R$40, não mais do que isso. Então vale muito a pena vacinar. Tá bom, pessoal? A gente já está finalizando o tempo da aula. A gente, no segundo ano agora, a gente vai trabalhar com os animais ruminantes. São aqueles animais com 4 estômagos, né? Começando aí pelos pequenos ruminantes. E depois passando aí para os grandes ruminantes e equinos. Produção animal 2, então vai ser pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, depois bovinos e bubalinos e por último os equinos. Tá bom, turma? Alguma dúvida? Falta só um minuto para terminar a aula. Vocês têm aula depois, né? Bom, espero que a próxima aula a gente já consiga fazer algumas aulas presenciais e que a gente também consiga fazer aula prática. Se não conseguir aula prática, que a gente consiga fazer uma visita técnica para que seja bem sedimentado esse conhecimento para vocês. Já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou liberar vocês para a próxima aula. Eu acho que o professor da próxima aula deve colocar o link lá no grupo de vocês. Tá bom, turma? Obrigado pela atenção. Tchau. Até a próxima, pessoal.